E aí pessoal, como é que vocês estão? Tô aqui na minha casa gravando esse vídeo para vocês. Ontem aconteceram as eleições e muita gente está se perguntando o que vai ser do Brasil de agora em diante. O que vai acontecer no nosso país? Bom, pessoal, de início, nada. De início nada vai acontecer. Não vai ter um caos, revolução social. Pelo menos eu acredito que não. Estou falando aqui hoje é segunda-feira, 9h09 da noite. Um caos, revolução social, de fato isso aí não vai acontecer. Até porque eu não creio nesse tipo de situação. Porém, o nosso país está completamente dividido, tá? Praticamente a eleição foi metade a metade. Foi 50, alguma coisa a 49, alguma coisa. Ou seja, não teve nem ao menos 2 pontos de diferença. Só um minuto. E essa questão de não ter ao menos 2 pontos de diferença traz uma situação no nosso país que é até de uma ruptura social. A mesma que aconteceu lá com Aécio e Dilma, mas eu acredito que agora até é muito pior. O que isso vai impactar de fato, de início, na nossa vida? Olha, eu acredito que nada de início agora, nesse momento, e nem nesse primeiro ano do próximo governo. Algumas pastas, as formas que algumas coisas vão acontecer, evidentemente vão mudar, com certeza, mas questão de preços, questão de valores de alimentos ou essas outras questões, acredito que não mudará a curto prazo, tá bom? Não mudará a curto prazo. Os números dizem que existe um equilíbrio fiscal e que o próximo governo assume com a situação fiscal do Brasil uma situação boa. Mas é muito cedo ainda para fazer qualquer tipo de avaliação. Também há um novo desenho do Brasil no cenário geopolítico internacional. O Brasil que adotou uma postura nesses 4 anos completamente diferente do que vinha sendo abordada nos últimos 20 anos, vai voltar àquela mesma abordagem. Tanto que os líderes internacionais, boa parte deles, parabenizaram o presidente eleito, tá? E acredito que nessa questão há um melhor entendimento do Brasil em relação a esses países, como por exemplo França, nesse momento, a União Europeia, com todas aquelas suas ideologias, principalmente em relação à nossa Amazônia. Acredito que vai ter um melhor entendimento desse novo governo, como houve antes. Se isso é bom para o Brasil ou não, só o tempo irá dizer. Eu creio que não será bom para o Brasil. O que derruba um presidente como o presidente Bolsonaro? Eu acredito que o que mais atrapalhou a sua eleição se deu o fato da sua condução e da sua postura na pandemia. Isso colocou uma mágoa no coração de muita gente que nem o auxílio conseguiu retirar. Uma mágoa muito grande, tá? O presidente se cercou de militares que não sabiam fazer política nos primeiros meses, no primeiro ano de governo. Os seus maiores trunfos, ou seja, as suas maiores bases, que era a luta pela moralidade, que era a luta pela exatamente isso, pela moralidade, combate à corrupção, também foi se esvaindo à medida que se protegia o seu filho e que se fazia concessões com o Centrão. É claro que se ele não fizesse essas concessões, ele poderia ter sido derrubado. Ele teria sido derribado aí nos seus 2 primeiros anos de mandato. Mas algumas concessões feitas evidenciaram muito que o combate à corrupção não era mais uma grande prioridade no seu governo. Apesar de que, reconheço,
que não há hoje uma denúncia forte de corrupção a ponto de estremecer. Muita coisa, né, na TV, muitas coisas aí, mas nada de fato realmente comprovado, que a gente possa realmente falar que houve corrupção nesse governo. Precisa ter uma investigação mais aprofundada e precisa ter uma condenação. Assim como houve a condenação dos atores petistas, dos políticos petistas e de outros partidos, que se houver, evidentemente nós o condenaremos aqui toda essa questão do presidente Bolsonaro. Bom, o presidente Lula assume em 1º de janeiro, o país não está pacificado, e eu acredito que não será pacificado tão cedo. O país talvez mergulhe em mais caos social no ponto de vista de rupturas, nessa ruptura que talvez só a Copa possa reconciliar, do ponto de vista de evento, de algo importante. Talvez só a Copa reconcilie esse sentimento unificado do brasileiro, mas que realmente é muito difícil, porque foi uma eleição tão polarizada que não houve espaço para a terceira via, não houve espaço para mais ninguém. Então essas são as minhas primeiras impressões pós-eleições.